Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia doideira, que dia loucura, que dia insano, que dia maluco foi esse hoje, tá? Amanhã, super quarta, teremos aí uma grande oportunidade, né, na super quarta, mas uma triste notícia que o feriado nos States. E talvez por isso o mercado hoje resolveu dar uma acelerada aí mais forte, né? E uma pena que fechou o dia mais lateral, mas vamos aqui debater tudo que o mercado fez. Uma coisa que eu preciso que vocês façam é curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e você que precisa de ajuda, linkar aqui abaixo e preencher o formulário. Na descrição desse vídeo tem um link para você, tem todo o passo a passo que você precisa seguir de forma simples e objetiva. Então, vamos ser objetivos aqui, vamos ser simplistas e vamos fazer acontecer a nossa leitura de forma muito objetiva. Nossa movimentação de hoje é muito simplista, galera, e eu vou mostrar para vocês da forma mais objetiva possível. Começando com a ponta compradora, depois com a ponta vendedora. Então vamos lá. Nossa movimentação do dia de ontem se findou com o mercado numa tendência de queda, sem rompimento de estruturas de topo, então uma validação de movimentação de baixo. Felipe, você falou que ia começar com uma movimentação compradora. Sim, prestem atenção. Eu tinha uma estrutura de baixa. Porém, sempre que o mercado finaliza o dia sem um contexto de continuação, sem um contexto de uma validação de nova referência, eu preciso estar atento às duas extremidades do meu gráfico operado. Então eu tenho que estar atento no meu topo e no meu fundo. Pensando nisso, qual que é a minha validação oficial a partir de agora? O mercado que deixou liquidez aqui e aqui. Eu preciso observar onde vai ser a minha abertura, porque a abertura vai determinar a minha operação. Então, como que eu validaria esse trade? Logo na abertura do pregão, quando eu visualizo que o mercado não abre rompendo. Se o mercado não abre rompendo, o que que eu tenho aqui? Uma possibilidade de captura de liquidez dentro deste último movimento do dia de ontem. Felipe, mas e aí, o que que eu faço nessa situação? Galera, aí você tem que assumir um risco comprando o mercado e 100% comprador aí até o próximo possível topo, até a máxima do dia anterior. Simples e objetivo. Eu não faço esse tipo de operação, galera. É um tipo de risco que eu, sinceramente, prefiro não assumir, principalmente na abertura. Mas, Felipe, eu visualizei dessa forma. Sensacional. Segue a ponta compradora. Aí aqui nós vamos analisar a partir de agora o gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que a gente praticamente já fica na análise, sempre buscando referências nos gráficos maiores, mas analisando a melhor entrada no minuto, porque o meu stop fica mais barato. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho o mercado abrindo e caindo. Então, marco aqui a partir de agora um topo e um fundo. Marquei um topo e um fundo. Para que lado que o mercado vai? Ele sobe. Se a tendência era de baixa, então isso aqui para mim é um choque. Se agora eu tenho um choque, o que eu vou fazer? Mínima e máxima. Se eu vou marcar mínima e máxima, eu tenho que validar aqui a minha referência de prêmio e desconto. E na minha referência de prêmio e desconto, eu vou validar o que nesse contexto? Uma entrada. A minha entrada está onde? A partir do momento em que o mercado ganha a estrutura de alta e corrige nos 50%. Mas infelizmente, galera, infelizmente, eu penso que você precisa se atentar àquela situação clássica. Se o mercado não capturou nenhuma liquidez, por que eu vou sair comprando a todo custo em qualquer lugar, mesmo numa correção? Felipe, mas ele corrigiu nos 50%. Sim, galera, tem correção nos 50%. Se você fizer essa marcação aqui desse order block, você vai ver que o mercado veio testar esse camarada, só que não teve nenhuma captura de liquidez. Observa que estava marcado aqui, observa que tem um Fair Value Gap aqui, a gente ficou esperando essas operações para poder comprar. E uma pena que o mercado não voltou. Desde que essa situação acontecer, o que que eu tenho? Eu tenho uma nova referência. Mesmo que o mercado não corrigiu 50% capturando liquidez, e mesmo com assim, eu tenho uma nova referência. E com nova referência, nova marcação. Felipe, mas você ficou esperando essa compra, por que você não pegou esse trade aqui? Porque a minha expectativa era ser comprador abaixo dessa liquidez. Então vai ter uma atenção muito especial lá que
aluno mostrou pra gente que tinha essa liquidez aqui nessa LT, o mercado capturou. E após capturar, joga o preço com muita veemência para cima. Um trade bem objetivo aqui para quem seguiu a risca essa situação, uma correção. Uma pena que eu não enxerguei a captura da liquidez. E sem ela, galera, eu não faço operação. E não vou chegar aqui falando para vocês que essa compra aqui foi a melhor compra. Sim, pode até ter sido em resultado, mas no operacional, seguindo a risca, essa compra acabou não existindo. E aí o mercado acabou acelerando, né? E você vai ter que analisar esse movimento seguindo mais uma vez a risca do operacional. Deixa eu tirar aqui, né? Que daqui a pouco eu volto com essa explicação aqui. Eu tenho uma nova captura de liquidez, uma mudança de característica e a validação de que o meu order block. E com a validação do meu order block, o que eu tenho para fazer? Nada mais a não ser botar a minha ponta compradora, colocar o meu stop logo aqui abaixo e acreditar no menor alvo aqui. O mercado demorou uma vida, mas foi lá. E aí eu poderia sustentar mais, né? Esse trade aqui deu quase 6 para 1, né? Poderia levar no alvo técnico, que seria nessa situação. O mercado chegou a andar 620 pontos aí de forma muito objetiva. Esse aqui é um trade, galera, que quem pega essa operação, sustenta, vê essa subida aqui, não pode de forma alguma perder dinheiro nessa operação. Tem que sair com pelo menos aí uns 300 pontos, a metade do que o mercado está te proporcionando de movimentação completa. Então, 100% tranquilo aí, né? Falando da ponta compradora. Felipe, eu analisei que aqui era o meu ponto de liquidez, que eu tinha que comprar mais abaixo. Olha só, o gráfico de 1 minuto, uma expectativa muito top, porque você teria essa outra referência, a liquidez colada no 50%, e quem está aqui para você? O seu FVG. A marcação mais interessante que você tem aqui é esse Fair Value Gap, com esse stop, e aí galera, meu primeiro alvo seria aqui, tá? E o mercado infelizmente não tem força para chegar, porque o mercado vai acabar fechando sem esse boom, mas o alvo técnico continua sendo lá para cima. Felipe, mas o mercado chegou a andar ali 340 pontos, mais do que, deixa eu ver, mais do que 3 para 1. Perfeito. Você já tem mais uma operação. Seguindo aquilo que eu sempre trago à tona para vocês, são trades espetaculares que você consegue seguir à risca. Vamos lá. Você pegaria somente o 3 para 1. Vamos colocar as operações do dia somente no 3 para 1. O resultado final que você teria é o que eu falo com vocês. Às vezes vocês querem ser altamente lucrativos e o que é o mínimo já vai te dar tanto resultado, galera. Vai te dar tanto resultado que é tão mais simples você usar essa referência. Felipe, vou colocar aqui os trades, tá? Vou colocar os trades que eu ilustrei para vocês. Um trade mínimo que eu faria seriam só esses dois, tá? Esse da abertura aqui abaixo eu não faria de forma alguma, galera. Esse aqui é um trade que, infelizmente, pode dar muito certo e deu muito certo hoje, mas é um trade que eu não faria de forma alguma. Então, olha só, você tem um trade ali de 390 pontos. Vamos lá, vamos fazer a somatória. 390 pontos. Você tem um segundo trade ali que te paga 180 pontos. Isso considerando sempre os stops, tá? Eu gosto de analisar que o mínimo são 200, mas vamos deixar aqui esse 180 aqui, tá? Depois a gente pode fazer até a conta com o valor cheio ali. Depois você tem uma operação de 210 pontos. E finaliza o dia ali com um trade de 270. Felipe, mas aí você tá falando que eu tenho que operar o dia inteiro, cara. Você tá me falando que eu tenho que ficar na frente da tela muito tempo para poder operar. É, galera, mas vamos considerar que é a situação da explicação, que é a situação do melhor movimento. Quantos pontos você tem aqui nessa situação? 1050 pontos, considerando somente ponta compradora. Somente a ponta compradora que você é altamente lucrativo. Felipe, quais seriam os trades que você faria? Galera, o trade que eu faria aqui dentro de todos esses, somente esse daqui. Não levaria apenas o 3 para 1, mas se fosse para levar, pegaria 210 pontos. O mínimo de alvo que eu levaria seria aqui, ó, 350 pontos. E muito tranquilo, porque é um trade que não me tira no zero, porque não tinha chegado no 3 para 1. É um trade que não volta para me estopar antes de chegar no meu alvo. Então é um trade que eu consigo sair muito bem e muito tranquilo. Então, uma operação ali muito objetiva, tá? Então, sempre analisando e contextualizando da melhor forma possível. Agora, vamos lá no nosso gráfico de 5 minutos, voltando para falar da ponta vendedora. O que eu tenho na ponta vendedora? Eu tenho o mercado que está em queda. Foi o que eu estava mostrando para vocês aqui. Esse mercado em queda está me deixando topos descendentes. O meu último topo validado do dia de ontem, eu acabei considerando aqui, galera, com essa última possível manipulação e a abertura de hoje. Felipe, mas foi com pavio, mas eu considerei
como uma quebra de estrutura. E considerando como uma quebra de estrutura, marquei esse ponto como uma vendinha. Felipe, mas o mercado passou direto. Sim, galera, tomei o stop. Tomei o stop nessa região aqui. Por que eu não estou falando do gráfico menor lá de 1 minuto? Porque no minuto não teve trade. No minuto não existiu oportunidade. Porque olha só, desde que o mercado abriu, não teve nenhum momento um fundo rompido. A única hora que ia validar um fundo aqui, vamos dar um choque, isso aqui ser um sweep, o mercado não conseguiu romper e acabou voltando. Então, minha primeira operação foram menos 75 pontos. Então eu volto lá para os 5 minutos, que foi onde eu fiquei analisando, tá? Volto para os 5 minutos e foi somente isso daqui que eu busquei. Não fiz nenhuma entrada aqui em cima, porque não existiu operação aqui em cima, tá? No gráfico de 5, nem no de 1. No de 5 seria se você fizesse uma marcação desse pavio. Quem seria o maluco ali que marcaria esse pavio e botaria sua ordem nessas condições aqui? Não existe isso aqui, né? 255 pontos, você teria que estar com um alvo muito expressivo e o mercado chegou a andar ali até 670, né? Um alvo bem legal, obviamente, mas uma operação muito arriscada que não vale de forma alguma. Felipe, no minuto não teve esse ponto de entrada aqui na virada dessa estrutura ali? Olha lá, galera. Vamos analisar. Teve alguma coisa aqui? Olha o mercado que subiu, parou aqui, fez um fundo, fez um topinho mais baixo e rompeu. Quando voltou aqui, acabei pegando essa venda, mas essa venda foi numa análise um pouco mais complexa. Vamos lá. Gráfico de 5 minutos, analisando o que tinha dentro dessa região, tá? Analisei que aqui foi deixado para trás um imbalance. Esse imbalance aqui foi a minha referência de entrada. Só que ele só foi validado a partir do momento em que o mercado gerou para mim essa estrutura aqui abaixo. Essa estrutura aqui que fez com que eu validasse essa venda, essa manipulação e essa indução aqui. O mercado deu um toque para baixo e veio induzir o pessoal para comprar aqui. Meti a entrada na venda, o mercado chegou a andar em pouco mais de 300 pontos, uma operação ali dentro do que eu faço, tá? Com o stop que eu assumi, foi uma operação ali de pouco mais de 5 para 1. Um trade espetacular. Como eu tinha levado um stop aqui de menos 75 pontos, saio de uma operação com mais 300 pontinhos. Felipe, como é que seria essa somatória aqui? Vamos lá, volto para os meus 210 pontos, 220 pontos, né? 225 pontos aí. Um trade bacaninho que foi o dia que eu encerrei dessa forma aqui. Então, minha ponta vendedora foi nesse contexto. Após isso, sim, existiu essa operação aqui em cima, tá? Mas essa operação está no gráfico de também 1 minuto. Por quê? Olha só, se eu assumir esse risco do meu Fair Value Gap aqui no 5, essa região aqui acaba não se tornando para mim uma liquidez, já que eu validei esse choque aqui escondido. Se essa região valida para mim uma liquidez, o que eu vou fazer? Eu vou refinar o meu order block. Então, eu vou fazer a marcação de order block bem aqui acima, vou posicionar a minha ordem, colocar o meu stop logo acima. Felipe, mas é um stop de 100 pontos. Galera, um stop de 100 pontos não quer dizer nada desde que você esteja com o risco-retorno favorável. O mercado validou, coloquei o meu stop, olha essa operação ali muito tranquila que o mercado te entrega. Ah, mas é um trade de 2 horas da tarde, 2 horas ainda é um tempo hábil para você estar operando. Eu acabei não fazendo mais essa operação, tá? Fiquei com esses 2 trades do dia, uma pena que o mercado não encaixou o melhor trade aí e não desenvolveu dentro da estrutura que a gente estava esperando pro dia. Então, paciência e atenção aí, tá? No decorrer desse pregão de super quarto, a gente vai ter uma análise muito mais saudável, considerando a forma como o mercado abrir e como o mercado vai se desenvolver, porque amanhã, feriado no mercado americano, feriado lá nos States, tá? Então, muita atenção. Mínima e máxima do dia aí, nós temos aqui, né? E tem esse último movimento. Felipe, e se o mercado mudou característica aqui, galera? Beleza, se o mercado mudou característica, se eu usei isso daqui como liquidez capturada, aqui também é minha liquidez capturada. O mercado capturou liquidez, mudou característica e eu tenho agora pontos possíveis de entrada na venda. Simples de objetivo. Uma pena é que não capturou a liquidez da máxima, tá? E eu ficar de bastante esperto do mercado capturar essa liquidez e cair. Segundo ponto, ponta compradora. O que eu tenho que analisar? Eu tenho esse order block. Só que tudo isso daqui para mim é liquidez que o mercado precisa buscar. Se existir essa chance, sejam compradores após o mercado criar uma liquidez num gráfico menor ou o mercado capturar toda essa liquidez para subir. Uma ponta
não anula a outra, mas você precisa estar bastante atento. Lá no menino dólar, vamos falar de forma bem objetiva aqui no dolinha, tá? Ponta vendedora do dólar primeiro. Mercado abre rompendo a máxima de ontem e um topinho aqui atrás. Felipe, o que eu devo fazer nessas situações? Nessa situação, vem para o gráfico de 1 minuto. Vem para o gráfico de 1 minuto para você analisar essa oportunidade que aqui se encontra. O que você tem? O mercado que abre caindo, 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 caindo. O que você vai fazer? Não tem muito o que fazer, tá? Felipe, mas ele perdeu esse último fundinho aqui. Vale? Vou marcar esse fundo. Pum, marquei o fundo. O mercado perdeu. O que eu vou fazer agora? Prêmio de desconto. Marquei prêmio de desconto. Isso aqui é uma região boa para se operar? Tem um conceito lá no mercado de Forex que a gente utiliza bastante, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Os top mínimos são sempre 5 pontos. Que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a questão do breaker block. Olha só, se eu tenho um mercado que passou liso dessa região, aqui acaba se tornando um ponto interessante para eu fazer a minha possibilidade de entrada. Existindo essa entrada, valida para mim a minha oportunidade. E validando a minha oportunidade, o que eu vou fazer? Simples e objetivo. Batalhar esse trade. Vou batalhar esse trade na ponta vendedora, considerando a região que eu me encontro, tá? A região que eu me encontro. E aí dá para fazer. Eu faria? Também não, galera. Sou muito sincero. Vou passar trade aqui só porque deu certo e falar que eu sairia metendo louco, não. De forma alguma. Não sou irresponsável a este ponto. Então o mercado volta exatamente nos 50%. Nesse camarada aí, não entraria. Ah, me deu certo. Show de bola. Estude e continue e comece a fazer a partir de agora. O fato de eu não fazer, galera, são estudos que eu tenho, gostos que eu já analisei, tá? Então, algumas convicções você tem que entender primeiro para depois usar como referência. E aí, o mercado simplesmente veio liso para baixo, né? Depois veio caindo aí. Como eu tenho esses movimentos, o que eu vou analisar aqui? O mercado não capturou liquidez a não ser nessa região. Então, para melhor venda para mim, está nesse ponto aqui de cima. E estando nesse ponto aqui de cima, é só lá que eu vou fazer a minha operação. Simples e objetivo. Só que o mercado voltou só na hora de fechar. Então eu vou clicar? Não. Ponto final. Então, ponta vendedora, ao meu ver, não existiu no dia de hoje. Voltamos para o gráfico de 5 e vamos falar agora do cenário comprador. O que eu tenho de cenário comprador? Fundo e fechamento de ontem aqui nesse topo. Então eu tenho o mercado subindo. Um mercado em alta, o que eu vou fazer depois da sua abertura? Mínima e máxima. Marquei mínima e máxima. O que eu vou fazer a partir de agora? Depois de marcar mínima e máxima. Vou usar onde está a liquidez. Falei isso daqui com vocês ontem. Se eu tenho 50%, isso aqui é liquidez. Sendo liquidez, cuidado com o mercado capturando ela para entregar a alta. Felipe, mas eu não tinha uma marcação porque a abertura do mercado ontem, infelizmente, já validou aqui e matou esse Fair Value Gap. Eu nem marcaria isso aqui como Fair Value Gap. Isso aqui para mim é o candle de abertura, então não tem trade aqui nessa região. Primeira informação. Segunda informação, vamos analisar que você não esperou a operação do risco e você quis batalhar o trade de confirmação. Lá no dólar, o trade de confirmação ele pode existir, mas eu também não enquadraria ele nas melhores condições. Olha só, liquidez capturada, mudança de característica, validação de nova estrutura mínima e máxima, o mercado não corrige. Onde seria o meu POI de entrada? Aqui, meu order block de compra. Onde seria o meu possível novo ponto, já que aqui é uma liquidez e não corrigiu nos 50%? Estendo a estrutura, marco aqui e cadê? Ah, Felipe, mas ele tinha um Fair Value Gap minúsculo aqui. Às vezes, a gente força algumas operações ali só para justificar uma entrada. Se você justificou isso daqui como referência, senta o dedo. Se você foi lá nos 5 minutos, analisou essa estrutura e buscou esse trade no Fair Value Gap dos 5, você ficou muito bem posicionado, mas infelizmente não acionado. E aí viu o mercado acabando virando e não te encaixando na operação. Então, galera, às vezes você quer fazer muito uma operação, e essa operação ela talvez não aparece. E quando ela não aparece, o que acontece? Você fica de fora e não tem muito o que fazer. É assim mesmo. É não meter o louco, é não ficar caçando contexto para você só clicar, porque eu estou na frente da tela, eu preciso clicar. Não, eu estou aqui, eu não tenho que fazer alguma coisa hoje. Você não tem. Você faz e segue a risco operacional. Beleza? Paciência e atenção. Tamo junto e bora pro game. No mais, queridos, preenche o formulário,
curte, comenta e compartilha. Não fiquem de fora e vamos fazer acontecer. Tamo junto, grande abraço a todos e a Super Quarta nos espera. Valeu!